recebe a nossa adoração nesta noite, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, amém. Você está aí? Não? Um dia eu recebi uma profecia dizendo que eu estaria pregando ao mesmo tempo em 2 lugares ou mais lugares ao mesmo tempo. Falei, como é que pode ser isso? Uma profecia de mais de 20 anos atrás. E hoje, nesse mesmo instante, eu estou pregando aqui, estou pregando lá em Brasnorte, que a bispa está lá em Brasnorte ministrando numa conferência lá. E ao mesmo tempo, no Spotify, no YouTube, também há ministrações lá. Então aí eu entendi a profecia. Falei, meu Deus, como o Senhor é poderoso. Como é que a gente pode pregar em tantos lugares ao mesmo tempo? É Deus, porque Ele tem pressa nas nossas vidas, amém? Abra comigo a palavra do Senhor. Está muito alto o retorno, gente, só abaixa só um pouquinho, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu quero compartilhar uma palavra do céu ao teu coração. 2 Crônicas, capítulo 20. Se você perceber que alguém não tem uma Bíblia, acompanhe com essa pessoa, mostre para ela onde nós vamos meditar na palavra, que essa palavra faça sentido ao teu coração, à tua vida. Essa é uma noite especial, uma noite de Santa Ceia. Não tenha pressa. Às vezes você vai num teatro, num cinema, você vai na casa dos parentes e você não tem pressa. E às vezes temos pressa dentro da igreja. Olhamos no relógio e queremos ir embora rápido. E eu quero dizer para você que essa igreja é uma igreja que ela se preocupa com a palavra de Deus. E muitas vezes nós desconsideramos que a palavra de Deus é o mais importante, porque tudo passará, o céu e a terra, mas a palavra permanecerá para sempre. Você está aí ou não? 2 Crônicas 20. Quem achou, diga glória. Diz assim, no versículo 1: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Josafá teve o quê? E se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, da casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resisti-lo. 12 diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão onde? Postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor. Para o quê? A quem? Para quê? Ao Deus de Israel, em alta voz. Como? Sobremaneira, pela manhã cedo,
se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede no Senhor, estarás o quê? Crede nos seus profetas e... crede nos seus profetas e... diga comigo: se eu creio no Senhor, se eu creio no Senhor, eu estarei seguro. Se eu creio nos profetas, eu estou autorizado a prosperar. Diga: eu estou autorizado a prosperar. Pai, obrigado. Que a tua palavra seja pregada. Que o homem seja nada, mas o Senhor seja tudo. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Cerca esse lugar com os teus anjos, com espada de fogo desembainhada. E todo espírito que não te glorifica e não te adora, sejam proibidos de estar nesse lugar. E tudo que vai e já aconteceu aqui, seja para a honra e glória do teu santo nome. E todos digam: ah. Pode assentar. A Bíblia não narra e não diz quem foi que informou a Josafá sobre 3 reinos que vieram contra ele. Mas olhando o texto, percebo que Josafá não viu em loco nem o tamanho do exército, nem a grandeza das batalhas conquistadas pelos adversários que se associaram contra ele. Ele só ouviu falar de um ataque que viria contra ele. Houve uma informação que chegou até a Josafá, e essa informação tem uma dimensão no seu processo mental. Quando você vê alguma coisa, muda tudo. Um dia alguém me disse assim: caiu uma árvore. Falei: meu Deus, uma árvore? É uma árvore. Quando eu cheguei lá e falei assim: meu filho, é só um galho. Você está entendendo? Porque é a dimensão de quem vê. Um dia eu estava ministrando alguém na minha sala, e eu tenho um notebook que na parte da frente ele é preto, mas na parte de trás é branco. E aí eu perguntei para eles assim: que cor que é esse notebook? Disseram branco. Eu virei e falei: não, é preto. Porque depende da perspectiva que você vê. Você está aí ou não? O diabo vai olhar e vai apresentar a você situações na perspectiva do inferno, mas nós estamos sob uma perspectiva do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando você pergunta algo para uma pessoa, ela muitas vezes vai responder segundo a ótica daquilo que ela vê. E então houve uma informação, e Josafá não tinha visualizado. Ele só havia mas alguém chegou e traz a informação para Josafá, dizendo assim: ó, vem um grande exército de forma numerosa contra ti. E a palavra diz que ele teve medo, e ao ter medo ele foi buscar ao Senhor. Yohanan, quando Josafá ouviu da associação de 3 exércitos contra ele, e da grandeza do ataque em que eles estavam propondo, a Bíblia diz desta forma que ele foi tomado de um sentimento terrível que o apavora. Às vezes uma notícia nos apavora, sim ou não? É uma notícia do juiz, é uma notícia do médico, é uma notícia de um parente, e aí a notícia te apavora. Quando você recebe uma notícia, dependendo de quem traz a informação, ela pode maximizar a informação, é ou não é? Como aquela informação que eu recebi: caiu uma árvore.
Quando eu fui olhar, era só um galho. Sim ou não? Então nós precisamos entender que o diabo sempre vai maximizar as informações para colocar em você medo. Escute isso e guarde isso. Você tem que tomar muito cuidado com as informações que chegam aos teus ouvidos, porque a informação ela bate e ela dimensiona. Quando eu vou aconselhar um casal, eu ouço as duas partes. Porque aí quando você ouve o marido fala assim, não, porque a minha mulher. Aí você ouve a esposa, ela fala, mas o meu marido, o meu... Aí quando você coloca os dois juntos, aí você vê que algumas coisas estão maximizadas. Você está aí ou não? Mas por que Deus permite que Josafá seja alcançado e alvejado por uma circunstância? Porque em determinadas circunstâncias, Deus é um especialista em estabelecer grandes viradas. Josafá vai viver a maior manifestação da graça, do poder e do livramento de Deus. Eu não sei qual a informação que chegou a você. Eu não sei qual a luta você está enfrentando, eu não sei como está reagindo ao que está acontecendo, mas eu queria dizer para você nesta noite, a despeito deste momento ser o seu momento de luta, o seu momento de luto, mas Deus vai fazer neste processo algo que vai revolucionar a tua vida, algo que você ainda não experimentou ainda. Olha que coisa impressionante. Quando olhamos Ana, ano após ano, Ana vai, sobe, e ela vai até Jerusalém. Ela não tem resposta, ela tem uma dor que ela carrega. Há levantes contra ela, e ela volta sempre para casa amargurada. Ela vive um processo de depressão, de opressão, de frustração, e toda vez que é hora de subir a Jerusalém a adorar, ela chega a Eucana, ela diz, eu não quero ir, eu não posso participar, eu não me sinto à vontade para essa manifestação, a ponto do texto dizer que a sua adversária a enfrentava, a humilhava, a confrontava, e ela não tinha respostas, movimentações para aquele processo na vida dela, que eram terríveis e delicados. Ela jamais imaginava que aquela luta, daquele cenário, depois daquela luta e depois daquele cenário, Deus estava preparando para ela um estado de milagre e de graça, que ela jamais imaginou. Eu aprendi uma coisa ao longo da minha jornada: depois de uma grande luta, sempre vem uma grande vitória. Ana não imaginava o que estava enfrentando, e o que ela estava enfrentando não era o diabo, mas era Deus na vida dela. Tem coisa que você enfrenta que não é o diabo, mas é Deus falando assim: depois que você passar esta fase, eu tenho uma nova realidade preparada para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua vida espiritual, para o teu destino e para o teu futuro. Era um processo de aperfeiçoamento. Diga comigo, um processo de aperfeiçoamento. Não era uma tragédia, era um processo de aperfeiçoamento. Por quê? Porque Deus estava preparando Ana para gerar um filho muito abençoado. Ela queria um filho, Deus queria um líder. Ela queria uma criança, Deus queria um juiz. Ela queria só alguém para chamar de filho, mas Deus queria alguém que pudesse dizer: este é um profeta para uma geração. Uou, quem está aí? Quando nós olhamos a vida segundo aquilo que estamos passando no momento, você nunca imagina que o que você está passando
vai manifestar as maiores vitórias da tua vida. Quem pega? Eu não vim aqui hoje como pastor, não vim aqui hoje como apóstolo, eu vim aqui nessa noite como profeta. E eu posso perceber movimentações alterando realidades da vida. Você está aí ou não? Deus, por meio desta profecia, que é essa palavra, está criando um novo cenário para uma nova realidade que Deus está colocando na tua vida hoje. Nesse primeiro estágio da vida, não é nada diante daquilo que Deus preparou para o teu amanhã, o que Ele vai construir sobre a nossa vida a partir de amanhã. Sabe o que Deus falou para mim? Para que eu compartilhasse com você, eu até anotei para não esquecer, para ser exatamente como Deus diz. Deus falou assim: fala para a minha igreja, e se preparando para o maior tempo, da maior vitória que eu tenho preparado para ela. Só para você ter uma noção, você sabe disso, a gente tem compartilhado disso com você, mas fazem meses que nós estamos tentando destravar a documentação da igreja, e a gente resolve de um lado, trava do outro, resolve de outro, trava, essa semana inteira, irmãos, eu não parei. Quando foi sexta-feira, quando o cartório já estava quase fechando, me ligam falando assim: está tudo pronto e está tudo liberado. Sabe o que Deus fez? Não vou esperar nem a semana que vem, vou fazer essa semana mesmo, para provar que eu sou Deus, que eu abro portas onde não há portas, e aquilo que vocês demandam tempo para resolver, eu resolvo numa noite, numa tarde, num dia. Pega e leva para casa. Você está aí ou não? Olha para alguém e fala assim: vai se preparando, porque Deus está preparando um tempo de vitória. Mas antes de receber, Deus está preparando você. Fala para essa pessoa: antes que venha a vitória, Deus precisa te preparar, senão você estraga tudo, sabia? Fala para essa pessoa: senão você estraga tudo. Preste atenção, se Deus te dar aquilo que é teu na hora errada, você estraga tudo. Eu guardei um fusquinha, o Lucas não gosta que fala, mas eu vou falar. Eu guardei um fusquinha bate-volta, que eu ganhei em 1978. Os jovens da minha idade vão lembrar de uma empresa chamada Estrela. Quem lembra? Quem tinha um brinquedo Estrela, irmão, estava no outro nível, sim ou não? Os meus outros carrinhos eram feitos de lata de óleo. As rodas eram feitas com chinelo velhos Havaiana. Mas eu tinha o Fusca, o bate-volta da Estrela. Guardei com todo cuidado, com todo o carinho da vida. Ninguém tocava, ninguém relava, ninguém alcançava. E um dia o Lucas era um bebê, e eu falei: ô filho, ó, um carrinho. E ele pegou o carrinho e fez assim, ó. Meu bate-volta da Estrela. Você está aí ou não? Guardei os caquinhos, está guardado. Eu vou mandar, eu creio que vai ficar bom ainda. Antes da bênção chegar, Ele te habilita para recebê-la. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entenda, o choro vai durar uma noite antes, mas a alegria vem pela manhã, depois. Fale para quem está do teu lado: o antes, com fé, irmão, como um profeta, o antes não se compara com aquilo que está por ser revelado.
Se eu fosse você, não ficava olhando no antes. Se eu fosse você, não ficava pensando em desistir antes. Se eu fosse você, eu não parava no antes. Se eu fosse você, irmão, eu não ficaria desanimado antes. Eu não ficava preso no antes, porque o depois está para ser manifesto e revelado. E quem sabe seja hoje que Deus vai entregar na tua mão o que Ele disse. Quantas pessoas podem glorificar o nome de Jesus nesta casa, nesta noite? Estou inspirado para pregar hoje. Vocês vão ter que ter paciência. Tem irmão, e até obreiro fica olhando no relógio. Posso demorar demais pregar. Você está aí ou não? Já com o Marcelo até já desistiu. Ele já foi na vibe. Ele já também está passando das horas igual eu. Está um bom discípulo. Parabéns, Diácono Marcelo. Você vai numa igreja religiosa, aí você tem que castrar a palavra, não, porque senão os homens vão ficar chateadinhos. Mas a palavra diz: melhor é agradar a Deus do que aos homens. Minha palavra, e eu não me calarei, diz o Senhor. Porque quando eu tento parar, e o Espírito Santo fala: mas tem mais alguma coisa que eu tenho que liberar na minha casa. Aí você acha que eu vou para casa com isso, irmão? Como é que eu vou dormir com um barulho desse? Você está aí ou não? E aí as igrejas vão esfriando, porque a gente vai podando e falando: Espírito Santo, aqui é a gente que manda. Se a casa é dele, manda ele. Vou começar a pregar. A informação é delicada. Há uma pressão a despeito de uma guerra iminente. Mas eu quero falar para você nessa noite: não se deixe dominar pelas más notícias. Não se deixe ser controlado pelo sentimento gerado pela frustração da notícia. O Salmo 112 diz assim: o justo não terá medo de más notícias, porque o seu coração está firmado em Deus. Seu coração está firmado aonde? No medo? Ou em Deus? Então Josafá, ele tem um impacto tremendo. E aí você vê aqui pela primeira vez, ele toma um cuidado. Ele não se equivoca com as alianças. Preste atenção, escreva isso que eu vou dizer aí aonde você puder. Existe gente para fora da sua casa. Existe gente que é para a porta da sua casa. Existem poucas pessoas que são para dentro da sua casa. E eu vou repetir: existem pessoas para a vida, para a sua vida do lado de dentro. Existe gente para a porta da tua casa, para ficar perto. E há pessoas para ficar do lado de dentro da tua vida. Eu quero profetizar que Deus vai colocar algumas pessoas dentro da tua vida, e algumas Ele vai tirar. Pega e leva para casa. É a primeira vez que nós vamos ver Josafá no meio da crise. Ele não vai chamar uma aliança com outros homens. Josafá não vai chamar alguém que Deus não quer dentro do cenário do reino e da vida dele. E eu oro porque nesses dias de jejum, tem muita gente que vai descer do ônibus da tua vida. Você está aí ou não? Que vai sair da tua vida, que vai sair pela porta, e você não vai entender por que algumas pessoas vão ter que sair da tua vida. Você está aí ou não? Tem gente que está saindo da tua vida porque Deus está tirando. Estão saindo porque o Eterno não quer que essas pessoas participem daquilo que Deus vai te entregar a partir de hoje. Você está aí ou não, amado? E quando alguém pedir para descer do teu ônibus, não espera para a próxima estação. Você está aí ou não? Abraão, ele viu a terra prometida só quando Ló saiu da vida dele. Ló significa véu. E hoje Deus vai tirar o véu da tua visão, para você enxergar tudo aquilo que Deus tem, de tudo que Deus vai fazer e tudo que Deus já preparou para você, mas que está sendo impedido porque há pessoas que precisam sair da tua vida e da tua história.
Quem está aí? Quando o véu foi tirado, ou seja, quando Ló foi tirado, Abraão viu o que Deus ia dar para ele. Ainda este ano Deus vai tirar o véu, porque há coisas que Deus vai te entregar ainda este ano. Oh, recarabassori andaraia. Será que tem alguém aqui nessa noite para glorificar o nome de Jesus? Às vezes nós ficamos chorando por coisas que é Deus tratando. Você está aí ou não? Tem coisa que é Deus tratando. E aí o cara consegue fazer uma mudança radical de postura. Você vai começar a fazer uma mudança de postura para a tua vida a partir de hoje. Você está aí ou não? 4 coisas que você jamais pode esquecer. Primeiro, o tamanho da informação. Preste atenção no tamanho da informação. Segundo, ele não entra num processo. Olha o que Josafá acontece com ele. Primeiro, há um tamanho da informação. Segundo, Josafá não entra em aliança com alguém que Deus não queria. Terceiro, ele tem uma ação, porque atitudes definem. Diga comigo, atitudes definem. Existem pessoas que Deus tem algo para elas, mas como elas não têm atitude, ela não vai viver uma definição. Mas Deus está liberando uma unção de fortaleza para você, de encorajamento para você, de atitudes para você nessa noite. Olhe para alguém e diga: o problema que você está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando o cego Bartimeu gritava, todo mundo tentou calar a voz do cego. E eu quero dizer uma palavra para você: ninguém vai calar a tua voz mais. Você está aí ou não? Quando alguém olhar para você, não vai entender o que você está passando, não vai entender que você está vivendo o que está vivendo, e não é para entender mesmo, querido. Para de ficar dando relatório da tua vida para todo mundo. Acontece uma coisa, você liga para um. Acontece outra coisa, você liga para outro. Manda e-mail, manda WhatsApp para outro. Ei, aquilo que é uma questão sua com Deus, resolva com Deus. Você está aí ou não? Não se preocupe com opiniões. Deus vai manifestar a glória dele na tua vida. Porque às vezes você está passando um momento difícil e alguém está falando assim: está em pecado. Não, estou em processo. Será que fulano fez? Os discípulos um dia perguntaram para Jesus: o que esse homem é cego, mas é cego por quê? Porque o pai dele pecou a mãe. Jesus, é claro que ele foi educado, ele pode dizer: vai cuidar da tua vida, vai. E Jesus disse: não, nem o pai nem a mãe. Ele é cego para que se manifeste a minha glória, a glória do Pai sobre ele. Você está aí ou não? Josafá teve medo. O verso 3, ele tem um sentimento. Por quê? Porque ele está correndo risco. Mas ele transforma o sentimento em ação. Ele transforma o medo em uma atitude. Olhe para alguém e fala assim para essa pessoa: transforme o medo em atitude. Amém? E aí, quando teve medo, qual foi a atitude desse homem Josafá? Ele foi orar. Às vezes você está passando um perrengue, aí você fica falando para todo mundo: querido, quando você estiver passando um perrengue, vai orar. Amém? Acredite no poder que existe na oração que você faz.
Eu não sei para quem é aqui, mas eu vou entregar o que Deus está mandando eu dizer. Eu vim aqui nessa noite como aquele anjo que apareceu para Zacarias no altar, dizendo uma única verdade: a tua oração foi ouvida. Querido, eu quero dizer para alguns que estão aqui nesta noite: a tua oração já foi ouvida. Vem resposta de Deus para a tua vida ainda esse tempo. Vem resposta de Deus para a tua casa. Vem resposta de Deus para o teu clamor. Vem resposta de Deus para a tua oração. Você pode estar pensando assim: Deus não ouviu minha oração. Deus falando assim: já ouvi, e vou responder com milagres, com sinais, com prodígios e com vitórias. A resposta de Deus bate a porta da tua vida nessa noite. Você está aí? Não? Eu creio pela fé que Deus ainda ouve a oração dos justos. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? A oração de Josafá vale um estudo, irmão, porque é profundo demais. Teve gente que já fechou a cara, vai demorar mais do que deveria. Quando você pega o capítulo 20, versículo 5 ao 12, e começa a riscar versículo por versículo, ele vai orando. E o que ele fala? Ele vai falando numa confiança. Ele confia por quê? Porque ele sabe que Deus tem um caráter. E quando Deus fala, ele responde. O que a boca de Deus fala, a mão de Deus. Ou seja, até aprenderem. Ele fala com uma convicção tão profunda, ele diz assim: acaso o Senhor não viu essa ameaça dessas pessoas? Sabe a oração de Josafá? Ele fala assim: acaso o Senhor não viu que eles estão tentando tocar na tua herança, que somos nós? Olha a ousadia de Josafá. Será que o Senhor não viu que eles estão tentando tocar em nós, e nós somos a tua herança? Meu Deus. Aí Deus falou assim: como é que é? Estava tudo certo, mas aí Josafá vai provocar a Deus com uma oração sincera. Porque Deus não é provocado pela dúvida. Nós já aprendemos isso, sim ou não? Deus é provocado pelas convicções. Glória a Deus. Aí olha a ousadia de Josafá. Acaso o Senhor não viu essa ameaça contra nós, que estão tentando tocar na sua herança, que somos nós? Irmãos, o que ele fez? Ele pegou um barulho e falou assim: Deus, estão tentando mexer com a gente, resolve aí. Ai, 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 ai. Irmão, quando você pega um problema que você está tentando resolver e fala assim: Deus, estão tentando mexer comigo, e eu sou herança do Senhor, resolve aí. Irmão, eu nos últimos tempos só estou falando assim: Deus, resolve aí. Resolve aí. Resolve aí. Minha oração está sendo só assim, irmão. Estou me mantendo em silêncio e estou falando: Deus, vai resolvendo aí. Eu falo com alguns irmãos da igreja assim: glorifique enquanto eu te chamo na sala para conversar. Preocupe quando eu deixar de falar. Você está aí ou não? A minha preocupação é quando Deus deixa de falar. Então não são as repetições que Ele faz, mas é a convicção que Ele tem. Não é você ficar repetindo Ave Maria, Ave Maria. Você tem alguém aqui fazendo isso ainda? Não? Você está aí ou não? Que ainda tem uns crentes que meio católico ainda, sim ou não, gente? Josafá tem a capacidade de dizer assim: se eu fiz alguma coisa errada, se o teu povo pecou, nos é direito sermos corrigidos, e eu entendo o teu juízo. Mas se eu me apresentar na tua casa, a tua misericórdia não será maior? Do que Josafá está falando? Do caráter de Deus.
da capacidade que Deus tem de cuidar dos dele. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: descansa o teu coração, porque o teu Deus é quem vai te defender. Meu Deus, alguém para receber essa palavra nessa noite? Olhe para alguém e diga: o justo não se justifica, porque o justo tem Pai que cuida das suas coisas, da sua vida e do seu destino. Fala alguma coisa, crente. Quem vai te defender não é teu patrão, não é teu marido, não é teu pastor, não é teu pai. Quem vai te defender nessas circunstâncias é o teu Deus. É quem? É o teu Deus. É quem? É o teu Deus. É quem? Profetiza para alguém: o teu Deus vai entrar nesse negócio. Quem está aí? Teve uma época que eu estava apanhando na escola, porque a gente tinha uma condição financeira muito difícil, e aí a garotada era assim, tinha que levar dinheiro para eles, senão apanhava. Eu não tinha nem para mim, como é que eu vou levar para o outro? Então toma e taca. Aí um dia eu falei assim: ó, é o seguinte, estou apanhando, mas amanhã eu vou chamar meu irmão. Fala para alguém assim: amanhã eu vou chamar meu irmão, e o nome dele é Jesus Cristo. Você está aí ou não? Você está aí ou não? No outro dia eu ia levar uma taca de novo. Eis que quem estava escondido atrás da árvore? O meu Jesus ficou na árvore, na cruz do Calvário. E agora eu quero ver quem mexe com você. Você está aí ou não? Fala: eu tenho um irmão, morreu na cruz por mim, e ele é meu justo juiz, o meu advogado fiel. Eu quero ver quem é macho para mexer comigo agora. Você está aí ou não? Tem irmão nessa casa? Tem crente nessa casa? Tem filho nessa casa? O teu Deus vai entrar no negócio. E quando Josafá ora, ele tem essa convicção. Olha o 12, olha o versículo 12: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Está falando assim: nós somos fracos, mas nós temos um Deus forte. Nós não podemos, mas tu podes. Diga: nós não podemos, nós somos fracos, mas nós temos um Deus que é forte e pode todas as coisas. Estou profeta nessa noite, você vai receber. Aleluia. Josafá coloca Deus na causa. Josafá vai dizer: contra esse ataque, contra essa luta, contra esse levante, eu não sei como lutar, eu não sei o que fazer. Eu estou olhando para o tamanho da má notícia que chegou, eu estou olhando o tamanho do adversário, mas eu agora estou deixando de olhar o tamanho do adversário e o tamanho da má notícia, e eu decidi: vou parar de ouvir a má notícia, vou parar de ver o tamanho dos adversários e vou ver o tamanho da tua grandeza agora. Para de olhar para a tua adversidade e começa a olhar para a grandeza do Deus que você serve. Josafá está olhando o tamanho da grandeza do Deus que ele serve. Josafá está dizendo: o meu foco é Deus, aquilo que Deus pode eu não posso, mas Ele pode. Você está aí ou não? O Salmo 66 vai dizer assim: eu folgo, eu me alegro e me regozijo, porque o meu Deus ouve orações e responde. Deus o quê? Ouve orações e? Deus ouve e
o meu Deus ouve, pronto. Se eu tivesse sabido disso antes, não tinha ficado careca, irmão. Agora já era. Você está aí ou não? Olha para alguém e diga assim: a resposta para a tua vida já está a caminho. A vitória é sua. Toma posse em nome de Jesus. Satanás já está ficando endemoniado já, irmão, por causa dessa palavra. Você está aí ou não? Olha para alguém mais uma vez com fé, como um profeta, e fala assim: a resposta está a caminho, porque a vitória já chegou para a tua vida. Quem celebra a vitória nesta noite? Quem glorifica o nome de Jesus nesta noite? Os demônios estão tudo ficando endemoniados nessa noite. Aleluia. Agora, quando ele ora, Deus faz uma coisa: Deus envia a resposta, e a resposta que Deus envia vem pelo Espírito Santo. Escute isso. Eu creio no poder da oração. Quem crê? Mas nós vamos nos movimentar pelo poder do Espírito Santo. A partir desse jejum em busca do sobrenatural, você não vai andar mais na tua força, mas não vai andar mais na tua inteligência, não vai andar mais na tua habilidade. Você vai se movimentar no poder do Espírito Santo. Eu sei ser inteligente, eu sei, tem muita gente que tem tanto diploma na parede que dá para fazer até uma floresta, até uma fogueira. Você está aí ou não? Olha para alguém e fala: não é sobre diplomas, é sobre a presença de Deus. A Bíblia diz que eles estavam congregados, estavam juntos. E olha que coisa interessante: quando Josafá se levantou para orar, olha o que a Bíblia diz: veio gente de todo lado para ajudar a Josafá, veio gente de todo lado orar com Josafá. E essa noite Deus está falando para nós, essa noite vai se levantar muita gente para interceder pela tua vida. Amém? Você não vai lutar sozinho, você não vai orar sozinho. Por isso que a gente está em jejum, irmão. E nem começou, Deus já está fazendo grandes coisas. Ah, apóstolo Júnior, não estou jejuando. Então começa ontem. Porque às vezes você quer viver algo sobrenatural, mas você quer continuar no natural, comendo, enchendo o bucho de comida toda hora. Comer é bom? É. Se não comer, morre. Mas aí lá no jejum tem uma série de coisas. Você pode jejuar sem morrer de fome, irmão. Pode jejuar tempo, pode jejuar o café, o açúcar, o doce, a carne. É você que define. Não foi a igreja que definiu, é você, porque você sabe o que te custa, o que é sacrifício. Só que nós estamos num tempo que a gente quer tudo de Deus, mas a gente não quer fazer nada, nem um sacrifíciozinho. Não pode ficar sem comida nem uma horazinha. Pelo amor de Deus. Você está aí ou não? Veio gente de todo lado orar com Josafá. Veio todo tipo de gente para trazer socorro e orar junto. Nós não estamos entendendo, amado. Você começou a orar e Deus vai enviar anjo de tudo que é lado para ajudar você, para suprir você com a oração. Porque a oração nos sustenta nos dias maus, e nos dias bons nós regozijamos. Eu estou debaixo de uma unção profética nessa noite. Você está aí ou não? Tem gente que já chorou, já degladiou. Você está num perrengue muito grande, mas Deus está falando: sou eu que resolvo. Será que tem alguém para receber a palavra de Deus nessa noite? Deus tem o seu endereço. Aleluia. Deus está falando: pode enxugar a tua lágrima. Deus já ouviu. Tem resposta que virão para a tua vida ainda nessa semana. Quando eles chegaram para orar, a Bíblia diz assim no verso 14, que o Espírito Santo veio.
Eu não sei se você percebeu, mas uma atmosfera de graça, de favor de Deus na nossa vida hoje. Eu entrei aqui, eu sinto uma atmosfera de paz e graça. Eu sinto uma unção graciosa de Deus. Porque nós não viemos aqui ouvir uma personalidade, nós não viemos aqui ouvir um apóstolo, nós viemos ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai garantir para você a vitória do teu futuro e do teu destino. Quem está aí? Quem veio glorificar o Deus vivo nessa noite? O Espírito de Deus já está fazendo a obra, e Ele já começou a se manifestar e operar neste lugar. Eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está teu marido, não sei como é que você saiu de casa hoje, mas você está aqui no culto e o Senhor disse: eu vou fazer coisas tremendas na tua vida a partir de hoje. Talvez você veio aqui e está sem emprego, talvez você entrou aqui em busca de um milagre urgente, mas o Espírito Santo te diz assim nessa noite: descansa o teu coração, porque a porta que eu abro, porque a porta que ninguém pode fechá-la. É Deus falando, irmã Silma. Não é homem que abre porta, não é governo que abre porta, sou eu quem abre, diz o Senhor. Você está aí ou não? Agora preste atenção. Quando eles chegaram para orar, uma unção tomou conta da congregação, e ali há revelado a terceira coisa, a autoridade três coisas, melhor dizendo. Primeiro, a autoridade da palavra, o poder da oração e a vida no Espírito. Escute isso. O hoje da vida de Josafá estava comprometido. O hoje da vida de Josafá estava comprometido. Eu vou dizer de novo até você entender. O hoje de Josafá estava comprometido. O hoje da vida de Josafá tem uma crise estabelecida. O hoje de Josafá é incerto. O hoje de Josafá, o futuro dele é inseguro. Mas veja isso. Ao ler o versículo 16 com calma, diz assim, amanhã, quando? Amanhã, quando? Descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nós precisamos entender que quem não tem hoje não tem nada. Josafá não tem hoje, o hoje dele está comprometido. Então Josafá sabe que o hoje dele está comprometido. E se o hoje está comprometido, ele não tem nada. E Josafá está diante de um dilema, porque ele não tem perspectiva do futuro, olhando para a sua expectativa humana. Mas quando a palavra vem, o que ela faz? Ela libera um destino. Quando a palavra vem, ela libera o destino. Quando a palavra vem, ela libera o... Você está aí? Ela libera aquilo que ninguém pode liberar. A palavra vem com chaves para liberar acessos que até então estavam cerrados. A palavra de Deus traz a manifestação da convicção, porque a fé prospecta o impossível. Diga: a minha fé vai prospectar sobre o impossível. O teu hoje está comprometido. No teu hoje tiveram coragem de te afrontar. Aí vem o Eterno e diz assim: fica tranquilo, o teu amanhã, o teu futuro, o teu 2024, vocês estão aí ou não? Meu Deus, se fosse você já estava com a mão levantada. Sabe o que está acontecendo? Deus está entrando aqui e está dizendo assim: o teu amanhã já está garantido. E aí, quem tentou comprometer o teu hoje,
O Senhor está dizendo assim: o teu futuro já está intacto, porque está na palma da minha mão. O Senhor está dizendo para você: amanhã eu entrego um amanhã intacto na tua mão, ainda que o teu hoje tenha sido comprometido com más notícias. Tem alguém na internet ouvindo essa palavra: o teu hoje foi comprometido com a má notícia. Deus está dizendo: o teu amanhã está intacto, porque eu estou garantindo o teu amanhã, diz o Senhor. Quem está aí? Amanhã, verso de número 17, lá no finalzinho. Amanhã, no verso 20 fala sobre o amanhã. Sabe o que Deus está dizendo 3 vezes? Ninguém toca em você, ninguém toca na tua casa, ninguém destrói a minha promessa, ninguém desfaz a minha palavra, ninguém frustra aquilo que eu já determinei. Sabe o que Deus disse? Axel, eu tenho projetos para você. Sabe o que Deus disse para você? Eu tenho um projeto para os teus filhos, porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e o teu também. Eu sou o Deus da tua vida, eu sou Deus e serei também o teu Deus, e serei também o Deus dos teus filhos. Alamaia. Faça o favor, querido, e glorifique o Espírito Santo nesta noite, que libera uma palavra de destino para as nossas vidas, em nome de Jesus. Olha para alguém e diga assim: está preocupado com o quê? Está pensando que você não vence essa? Fala para ela com fé: está pensando que você não vence essa? Está achando que vão prevalecer na tua vida aquilo que fizeram contra ti? Deus está cuidando de tudo. O teu amanhã está intacto, embora o teu hoje tenha sido comprometido. Você está aí ou não? Está achando que aquela palavra do mal vai prevalecer? Não vai, porque a palavra de Deus é a palavra final para a tua vida. O que vai prevalecer na tua vida não é o que disseram, é o que Deus disse. Diga: não é o que disseram, mas é o que Deus já disse. Avisaram para Josafá, gritaram para Josafá: você vai perder tudo. O que disseram para Josafá? Você vai perder. Aí o Senhor vem e diz assim: amanhã. O que disseram para Josafá? Vai perder. Mas o Senhor disse que amanhã eu vou te dar vitória. Amanhã. Quando? Amanhã. Quando? Quando? Deus já está costurando o teu amanhã, pastor Márcio. Amanhã. Deus já está costurando o teu amanhã, Ted. Deus já está costurando o teu amanhã, Alessandra. Deus já está construindo o seu amanhã, Tiago. Deus já está construindo o teu amanhã, Luciano. Deus já está construindo o seu amanhã hoje. Você está aqui hoje, Deus já está lá, costurando o teu amanhã e dizendo: amanhã tem vitória. Diga: o meu Deus já está lá amanhã, costurando grandes vitórias. Quando? Você está aí mesmo, glória a Deus. Santificai-vos hoje. Quando? Porque amanhã. Quando? Santifica hoje, porque eu darei vitória para vocês. Viu como vale a pena santificar-se? Vem o impacto hoje, mas amanhã, Deus está falando assim: amanhã. Quem é que foi o falsário que disse que você não pode, que você não entra, que você não vai construir, que os seus filhos não vão se formar, que os seus filhos não estarão na presença de Deus? Quem foi o falsário? Quem foi o inimigo que disse que esse ministério Ágape vai peramular até fechar? Não, escute, o Eterno está dizendo através da tua palavra: amanhã eu serei glorificado, porque esta casa vai alargar as estacas para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, vai ficar pequeno.
Recopatataraçoia. Por que Deus deu um terreno de 6.000 metros quadrados para essa casa? Porque Deus já costurou o amanhã. Quando Deus diz: eu serei glorificado. Como eu me alegro, como eu jubilo essa noite, porque o texto diz: creia em Deus. Isso fala de firmeza. Creia em Deus fala de firmeza. Creia no seu caráter, estabelecimento. Creia na palavra de Deus e você estará focado, firmado, inabalável, irremovível. A palavra de Deus diz que quem crê nos seus profetas, em sua palavra, está autorizado a prosperar. Temerson, quem está aí? Eu vou fechar esse texto. Diga comigo: oração, vida no Espírito e palavra. O cara recebe uma pancada violenta, uma notícia violenta. Parece que tudo está comprometido. Porque não é uma casa que foi comprometida, que será comprometida. É um reino. Não é uma empresa, é uma nação. Uma nação inteira comprometida, talvez como a nossa, talvez como a Venezuela. Mas Deus está dizendo: eu já estou agindo na invisibilidade. E ele afirma: não tem como lutar com isso. Olha o que Josafá está dizendo: não tem como lutar contra isso. Mas quando ele se posiciona, Deus, que vê tudo, se posiciona. Josafá, ele valoriza chaves espirituais, porque as chaves espirituais abrem portas de acesso. Por isso que o culto é importante, porque libera chaves de acessos. Aí a gente vai negociando o culto. É no culto que você recebe a chave, que você precisa abrir. A porta está fechada amanhã, mas no culto que você vem na quarta, no domingo, no sábado, te dá chaves para você ter acessos. Por isso, olhe para alguém e diga para essa pessoa: não negocie nenhum culto. Pode ser que naquele que você faltar, viria a chave que você iria precisar para abrir um acesso naquela semana. Aí você fala assim: eu não vou vir no culto de sábado, não. Eu não vou vir no culto de quarta, não. Eu sou crente domingueiro. Aí o Espírito Santo decide trazer uma chave na quarta. Aí você ficou em casa, rodou. Aí na quinta tem uma porta que você precisa abrir, só que a chave foi liberada na quarta. E aí você não tem a chave. Como é que abre? Quem está aí? Fala alguma coisa, crente. Aleluia! Ele começa a orar. Ele permite que o Espírito Santo se mova sobre aquele reino. Josafá crê na palavra, crê nos seus profetas, e estareis autorizados a prosperar. Olha isso, preste atenção, eu vou fechar. Marcelo já falou, quando eu falo vai fechar 40 minutos, então marca 40 minutos aí. Quem está aí? Eu vou te entregar uma revelação aqui. Ele recebe a notícia que o apavora de medo, não é isso? Não foi assim que o texto começa? O transtorno é tão grande que ele perde o senso de direção, mas a atitude o posiciona. Diga: a minha atitude vai me posicionar. Amém? Há uma má notícia, mas ele tem uma atitude que o posiciona. Você pode receber a pior má notícia, mas a tua atitude te posiciona, independente da notícia. Aleluia!
ele sofre o impacto tremendo da notícia, mas ele não vai ficar prostrado. A Bíblia diz que ele está numa posição e ele se levanta. Você está aí ou não? Ele está numa posição e ele se levanta. Quem está comigo? Ele está numa posição e ele se levanta. E eu creio naquilo que Deus vai falar no teu coração e que já está falando. Ele recebe a informação e ele está sentado num lugar onde ele governa sobre a nação. Ronaldo, vem aqui, traz uma cadeira, meu filho, rapidão. Vem aqui, vem me ajudar a pregar hoje. Você que é atleta, vem cá. Sobe aqui. Eu vou fazer você entender o que aconteceu naquele cenário. Coloca a tua cadeira aqui, Ronaldo, por favor. Você é Josafá, senta. Pode sentar. Josafá, ele tem o governo, ele tem o domínio, ele tem a autoridade. Mas quando chega a má notícia, que ele teme, ele tem uma atitude. Ele tem e ele se levanta. E ele fica do lado do trono. E o trono fica vazio. Fica aqui. Quando ele invoca a presença de Deus, Josafá sabe o que? Deus, eu não posso, é impossível, está difícil, é mais forte do que eu, são 3 reis contra mim, e o meu exército é pequeno. E então ele se levanta e deixa o lugar onde ele governa, soberanamente, sobre uma nação. Ele deixa o trono vazio. Por que Josafá deixa o trono vazio? Porque ele está dizendo: Senhor, eu tenho medo, mas agora eu quero que o Senhor sente e que o Senhor governe. Aí Deus vai lá e se assenta no trono. Josafá está aqui. Quando Josafá falou: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições, é mais forte, mais poderoso que eu, então Deus se assenta no lugar. Fica aqui por enquanto. Então, enquanto Josafá está no seu lugar de governo, ele é o rei de Israel, ele governa, ele dirige a nação por meio do trono. Quando ele recebe informação, ele ainda está no trono. Continua no trono de novo. Ele está lá no trono, ele está no controle. Mas de repente, ele vai entregar o trono para o Senhor. Então ele vai entregar o trono para aquele que governa, para aquele que tem a justiça em suas mãos de geração em geração, aquele que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele se assenta. Você está aí ou não? E Deus fica lá sentado, e ele começa a dar voz de comando. Ele começa a dar o quê? Começa a dar o quê? E quando Deus começa a dar voz de comando do trono dele, meu amado, não há quem possa resisti-lo. Fica aqui, Josafá. Eu não sei, querido, o que está acontecendo. Talvez você assumiu o trono da tua vida, e Deus está falando assim: sai do teu trono para eu assumir o trono da tua vida. Sai do trono do teu casamento para eu assumir. Sai do trono do teu ministério para eu assumir. Sai do trono da tua vida, dos teus negócios, do teu emprego, para eu assumir com equidade, com justiça, com poder, com grande glória. E você verá o que eu posso e vou e já estou fazendo por meio da minha vida, diz o Senhor. Aleluia. Josafá se levantou, e aquele que tem o trono, ele vai governar. Sabe qual é o seu problema? É que você continua sentado no trono que é para Deus governar. Fica aí, Josafá. Josafá está sentado, ele estremece, ele está no trono e governa. Quando ele sai do trono, ele dá autoridade e governo para Deus. Aí quem governa de verdade, que está sentado no trono, diz assim: amanhã. Quando? Amanhã. Josafá está atemorizado, mas Deus está no trono dizendo: amanhã. Pode deixar que me ajuda a pregar, gente. Pode ficar tranquilo, Josafá, porque amanhã, quando?
Josafá, você está com medo, mas pode ficar tranquilo, que a minha destra fiel está dando forças para você, porque amanhã, Josafá, fica aqui, Josafá, ainda preciso de você mais um pouco. Amanhã você não foge da luta, amanhã você não se esconde, amanhã você não corre, amanhã você não se desespera. Escute isso com o ouvido bem atento: amanhã não vai ter funeral aqui, porque você vai ser levantado pela mão do Senhor. Eu estou dizendo na autoridade do Senhor Jesus: todo funeral, toda falência da tua vida está cancelado. Deus está cancelando as derrotas da tua vida e da tua casa. Alguém faça alguma coisa glorificando nesta noite. Aleluia! Você não precisa ficar preocupado com amanhã, porque do teu amanhã cuido eu, diz o Senhor. Você não precisa ficar atemorizado, porque Deus quem guerreia as tuas guerras. Tem igreja aqui, tem crente aqui, tem filho de Deus aqui na casa. Deus disse 3 vezes: sou eu quem guerreia as tuas guerras. Grita comigo: Deus guerreia minhas guerras. De novo e mais forte: Deus guerreia minhas guerras. Mais alto e mais forte: Deus guerreia minhas guerras. Aplauda o Senhor. E o Senhor vai dizer para ele: não tenha medo de nada, não tenha medo de nada, não tenha medo de... Olhe para alguém e fala: não tenha medo de... Não tenha medo. Fala de novo. Fala para alguém: tome sua posição. E Josafá tem um segredo tremendo que eu vou compartilhar com você. O cara estava sentado, Josafá estava sentado no trono, e aí ele se levanta do trono. Você está aí ou não? Você pode visualizar isso pela fé? Ele estava sentado, ficou levantado, ficou de pé. E aí ele começou a orar. Levanta as mãos, Josafá, começa a orar. Faz de conta que está orando. Faz sinal de oração aí. E aí você já aproveita para interceder por mim também. Você está aí ou não? E aí ele começa a orar. E o Espírito Santo vem e libera uma palavra. E quando o Senhor libera uma palavra, a Bíblia diz que ele foi descendo. Josafá, você vai descendo até ficar com o rosto no chão. Ele foi descendo, ele foi descendo, ele foi descendo, ele foi descendo, até ficar com o rosto no chão. Ou seja, fica aí, Josafá. Ele estava como? Ele estava no trono, depois ele se levanta, depois ele ora, depois ele fica com o rosto no chão. E Deus continua governando a partir do trono de Josafá. Você está aí ou não? Desceu tanto que a Bíblia diz que ele começou a orar e a adorar com o rosto no chão. Com o rosto onde? No chão. Agora fica completamente deitado, Josafá. Alguém deitado está totalmente vulnerável? Está fácil vencê-lo aqui, sim ou não? Quando você está adorando, o diabo fala: está vulnerável, está fácil de vencer. Não tem atitude para vencer porque está prostrado. E aí o inimigo, ele fala: está fácil agora, porque Josafá está prostrado. Josafá está fácil de vencer, está facinho agora. Fica aí, Josafá. E é isso que Satanás quer fazer comigo e com você, nos fazer acreditar que quando estamos aos pés do Senhor, a gente está indefeso, a gente está desprotegido. Ele só não entende uma coisa: que Deus, Ele habita, não é em meio às pelejas, não é em meio às situações, às crises. Deus habita em meio aos louvores, adoração. Enquanto Josafá está prostrado, o diabo está falando que está vulnerável, e o céu está falando que está forte. O diabo está falando que está destruído, está amarrado, está destruído, está impotente, e o céu está falando: agora é que vem a grande vitória. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Deus habita em meio aos louvores. Deus não resiste uma verdadeira adorador.
uma verdadeira adoração. Pode levantar, Josafá, muito obrigado. Pode levar sua cadeira, seu trono. Você está aí ou não? Você entendeu o mistério? A maior posição que você pode ter está adorando. Josafá estava no trono. Josafá se levanta, Josafá ora, Josafá se prostra, Josafá coloca a cara no chão. Josafá está dizendo: eu não posso, mas o Senhor pode. Você está aí ou não? E quando ele se prostra, a nação inteira também se prostrou, irmão, pelo exemplo. Aleluia. Ele disse: eu não tenho como lutar contra isso. Mas quando você entende o vocabulário dos céus, o que é sobrenatural vem para o natural. O sobrenatural vem para onde? Diga nessa noite, o sobrenatural está vindo para o natural. Aleluia. O que é invencível vem para o ambiente do vencível. O que é poderoso vem sobre aquilo que é frágil. Você não está vendo, mas há miríades e miríades de anjos que cercam essa casa nessa noite. Você não vê, mas estão cercando, guardando, protegendo. Porque quando uma luta começa, o que você faz? Você adora, você glorifica. Quando a luta chega, nós glorificamos, porque entendemos que a luta é um território onde Deus está nos preparando para as maiores vitórias. Josafá está com o rosto em terra. Ele se humilhou, mas vai ser exaltado. Quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você desce, Deus te levanta. Quando você diz: eu não posso, Deus se levanta do trono, se assenta no trono que você estava e diz: agora pode deixar comigo. Aleluia. Se você entrou aqui debaixo de derrota, vai se levantar em vitória a partir de hoje. Deus quer ouvir o seu vocabulário de adoração diante das adversidades. Quando ele se prostra, quando ele adora, os céus começam a lutar em favor de Josafá, do reino e da nação. Sabe, ele se prostrou. Deus quer ouvir o teu vocabulário de adoração diante da tua adversidade nessa noite. Josafá se prostra e ele chama os adoradores para que os adoradores adorassem bem alto. Ele vai dizer aos adoradores do templo, do reino: cantem alto, que a misericórdia dele dura para sempre. Josafá vai dar uma ordem para os levitas dizendo: cantem alto, cantem alto, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Sabe o que você tinha que estar fazendo? Construindo a sua vitória, não lamentando e murmurando, não reclamando, mas adorando, porque o Pai está em busca de quem? Dos adoradores, dos verdadeiros adoradores. O seu problema é que você tem uma linguagem. Escute, isso aqui é um segredo que eu vou contar para você, que eu vou falar para você. O mundo espiritual tem uma linguagem. Se eu falar para você, para que fique claro, eu sou o emissor, você é o receptor. Para ficar claro, eu preciso falar como? Na mesma língua. Sabe por que às vezes o céu não te responde? Porque você está falando com o céu com as linguagens daqui de baixo.
Mas a partir dessa noite, Deus vai te ensinar a falar as linguagens de cima. A irmã Silma estava aqui profetizando sobre a igreja. Do you speak English? Deus estava falando em inglês para a igreja. E sabe o que eu entendi? Deus falando assim: eu estou alargando as fronteiras, estou abrindo o caminho. A minha glória está repousada sobre o lugar. Eu estou falando agora, traduzindo aquilo que a irmã Silma estava profetizando aqui, que talvez você nem percebeu. Deus falando: eu não vou dar a minha glória para ninguém, mas eu estou entrando nessa casa para fazer uma revolução nela, para limpar a casa, para gerar neste ambiente um ambiente saudável de santificação. Era isso que Deus estava falando por meio da boca da Silma. O nosso problema é que nós estamos conectados aqui embaixo e Deus está falando e a gente não está conseguindo entender, identificar, porque a gente não está na mesma sintonia no Espírito. Deus profetizou o meu respeito, Deus profetizou o teu respeito, e eu quero falar para você: tudo que Deus liberou vai acontecer nessa casa. Os céus respondem à linguagem que você fala. Eu estou falando em português, você vai responder como? Em português. O céu tem uma linguagem, a linguagem do céu é esta: o Pai procura os que falam, os que expressam e os que manifestam em espírito e em verdade. Quem está aí? Esse será o melhor ano da tua vida, sabe por quê? Porque você vai começar a expressar segundo o Espírito, e não segundo a vontade da tua carne, vontade da tua alma. Por isso a importância de você buscar o dom de orar em línguas. Rameacho lehomai ke nahaslei komnei shehoma que anderai kolhemjo reminai que nahai compretaia. Deus está falando: busque em mim no Espírito, e eu vou responder no Espírito. Fale a língua dos céus, e os céus trarão sobre você não o que você quer, mas tudo aquilo que eu já designei antes mesmo de você nascer. Foi isso que Deus disse. Você está aí ou não? Deus está gerando uma linguagem para que você fale a Ele na linguagem espiritual. Não é falar a tua necessidade, é falar aquilo que Deus está profetizando e já ligou sobre sua vida. Sabe qual é o nosso problema? É que você está diante de uma crise, de uma luta, de uma dificuldade, e aí você fica falando assim: ó céus, ó azar, ó vida, ó casamento, ó família, ó isso, ó filho. Querido, começa a profetizar a linguagem dos céus sobre tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre as áreas da tua vida, sobre o teu profissional, e eu duvido que Deus não altere os resultados do destino da tua vida e o teu futuro. Se for para abrir a boca, fale das coisas que transformam, que transcendem, que edificam, que cura, que liberta. Porque a vida e a morte estão nas palavras. Eu falo vida e não falo morte. Eu falo cura e não falo doença. Eu falo prosperidade e não falo miséria. Porque eu entendi, estou sintonizado à voz dos céus. O dia que você sintonizar os teus ouvidos à voz dos céus, você vai falar como o céu diz, e o impossível vai acontecer. O hoje de Josafá está comprometido, mas Deus disse: o que? Sentado do trono amanhã. Josafá está no pior momento da vida dele, mas eles estão adorando. O reino está adorando, a cidade está adorando, os príncipes estão adorando, os adoradores estão adorando, os servos do rei estão adorando. Aí o céu falou assim: como é que é? Está todo mundo adorando.
Quem está aí? Estão no pior momento da vida deles, mas todos estão no pior momento, mas eles estão está reclamando ou adorando? Está reclamando ou está adorando? Seja o momento que for da tua vida, não passe reclamando, passe adorando, porque o céu vai ouvir e vai alterar o ambiente que você pisa. Esse é o segredo que os céus compartilham com essa igreja nesta noite. E a partir dessa palavra todo mundo vai saber o que Deus é, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não mudou. Diga comigo: Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e não mudou. Isso me dá uma alegria. Se Ele não mudou, Ele não falha. Se Ele não mudou, Ele continua sendo fiel. Escute isso. Israel começou a cantar antes da batalha. Israel começou a adorar antes de ter a vitória. E a Bíblia vai dizer que quando Israel começou a adorar em voz alta, Deus passou. Quando Israel começou a adorar como? Em voz, Deus escuta isso. Quando Deus passou, colocou emboscada nos inimigos. Eu não sei como é que está a tua vida, mas essa noite, quando você mudar a atitude do teu coração, os ambientes que perturbavam não vão perturbar mais, porque Deus vai colocar um revertério santo lá na tua casa, lá na tua família, lá no teu ministério, lá no teu casamento, lá na vida dos teus filhos, e vai acontecer uma mudança radical. Eles não pegaram espada, eles estavam prostrados. Lembra de Josafá prostrado? Estava todo mundo prostrado, irmão. Você imagina que uma nação inteira, um reino inteiro, o rei, os príncipes, as princesas, a rainha, todo mundo prostrado. E de repente, quando eles adoram em voz alta, Deus passou. Irmão, se Deus só passou e aconteceu tudo isso, imagina em você que Deus habita. Pega essa e leva para casa. Se Deus só passando deu o que deu, imagina um Deus que habita. Ô glória! Cadê Rony, pelo amor de Deus? Pelo menos alguém para dar um glória, pelo amor do Senhor. Ô Jesus, apareceu um outro adorador aqui. Daqui a pouco vem mais. Deus passou e colocou emboscada. Não sei como é que está a tua vida, mas Deus vai mudar as atitudes e vai colocar você nos melhores cenários. E não vai ser outra coisa a não ser uma grande vitória. Você está aí ou não? Eles cantaram, o céu se moveu e chegou até a terra. Eu não sei qual foi a canção que eles cantaram, mas eu sei que algo tocou profundamente os céus. Aquela canção fez com que o céu descesse sobre a terra. Coloque as mãos assim para cima. Só vai fechar a mão se você crê no que eu estou falando. Não estou perguntando se você gostou da palavra, se você gostou do pregador, do profeta. Eu estou falando de uma revelação. Israel começou a cantar, Deus colocou emboscada, os adversários degladiaram entre eles, e a Bíblia diz que quando Israel não tinha, enquanto Israel adorava e eles olharam, a vitória já estava na mão deles sem eles guerrearem. Você está aí ou não? Israel está inteira, prostrada, assim ó, com as mãos erguidas. Fecha sua mão e fala: Senhor, no tempo de Josafá, o Senhor passou e alterou uma realidade. Agora
o teu Espírito habita em mim, e eu creio que o meu amanhã será o melhor amanhã, que o meu destino está sendo selado por meio desta palavra, e eu não abro mão desta profecia, porque a palavra diz que aqueles que creem na profecia estão autorizados a prosperar, a prosperar, a prosperar, a prosperar. Aplauda o Senhor bem forte. Você está aí ou não, amado? A Bíblia diz que eles lutaram entre eles mesmos, e quando Israel chegou no campo de batalha, irmão Marcos, a palavra diz que todos adversários, todos, eu disse quantos? Quantos? Todos estavam mortos, não havia ninguém vivo mais. Você sabe uma casa que tem muita barata, que você coloca aquele monte de veneno aí, depois no outro dia as baratas tudo com as patinhas viradas para cima? Todas as baratas. Imagina um campo cheio de barata com as perninhas para cima. A Bíblia diz que todos os soldados estavam mortos. Eram só corpos. Agora olha esse detalhe, eram corpos estendidos pela terra, mas a Bíblia diz assim: quando eles mexeram, quando eles rodaram, quando eles mexeram nos cadáveres, haviam riquezas tão grandes que eles precisaram de 3 dias para recolher toda a riqueza. Quantos dias? Jesus morreu e ele ressuscitou em qual dia, Rony? Em qual dia, igreja? Presta atenção. Ao 3º dia, Jesus transformou um cenário de crise, de morte, de abandono, em um cenário poderoso de vida, em um cenário poderoso de salvação, ao 3º dia, e nos deu riquezas eternas, e fez com que criaturas fossem filhos, e nos encheu de poder, e nos deu poder de filhos, conforme João 1, veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, ao 3º dia, Jesus, que estava morto, ressuscitou, e deu à igreja a maior vitória, e a porta que estava fechada, e nós que não tínhamos acesso, e o Pai que não podia vir também, a porta se abriu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasga de cima a baixo, o templo se rasgou, e o Senhor veio. E agora, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Aplauda e glorifica o que morreu ao 3º dia, trouxe as riquezas deste reino e nos fez assentar nos lugares celestiais, e nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, adotados pelo Pai, pelo sacrifício do Filho, que ao 3º dia ressuscitou dos mortos, venceu a morte, e te diz nessa noite: eu venci, e você também já venceu. Toma posse. Tem lutas que você tem que entender que tem um propósito na sua vida.
E talvez essa seja uma delas. Essa luta que você está enfrentando é um passaporte para o melhor tempo de provisionamento, de graça, de unção que Deus deu para você nesta noite. Quantos dias para recolher as riquezas, diaconisa Donete? Only 3 days. Só 3 dias. Apenas 3 dias. Preste bem atenção. Amanhã começa uma revolução na tua vida. E em 3 dias, eu vou mudar cenários da vida de pessoas aqui. Em 3 dias, eu só preciso fazer em 3 dias para você entender que a minha presença, que a presença do meu filho e a presença do meu Espírito agindo em cada dia. Amanhã eu começo uma obra, terça-feira tem outra, quarta-feira tem outra, e você verá a minha mão cumprindo o que a minha boca profetizou sobre a tua vida. Quem crê aplauda e glorifica mais ainda. Oh! Quantos dias para recolher toda a riqueza? Quantos? No 4º dia, sabe o que aconteceu, diaconisa Jucimara? Eles passaram 3 dias, escute, presta atenção. Eles venceram a batalha como? Adorando. Não pegaram uma espada, um escudo, não precisou vestir uma armadura, nada, só adorando. Depois passaram quantos dias para recolher a riqueza? Deus está liberando uma unção de adquirir riqueza sobre a tua vida, mas não comprometa o teu coração com aquilo que eu vou fazer. E aquele lugar tinha um nome, mas de repente Deus mudou o nome daquele lugar, e Deus falou: a partir de hoje, esse lugar, que era um lugar preparado para a derrota do meu povo, será chamado Vale da Bênção. Esse bairro aqui é o Ipaze, vai ser chamado de Vale da Bênção. Você está aí ou não? Essa igreja é o Ministério Ágape Nova Aliança, mas será conhecida a partir de hoje como Vale de Bênçãos, território de bênçãos, território de livramento, território de vitórias, território de mudanças de cenário, território de mudança de futuro. Esta casa será chamada habitação do Senhor. Esta casa será chamada território da minha bênção. E alguém olhará e falará: como a igreja que era tão pequena pode se tornar tão forte, tão poderosa, tão impetuosa? Porque não é pelo teu tamanho, é pela grandeza dele. Porque os céus sabem qual é o coração dessa casa, e qual é o coração dos líderes dessa casa. Merabarabachou. Eu já disse, vou dizer de novo só para fechar essa palavra. Já recebi muitas propostas para virar as costas para essa igreja, propostas que talvez você na primeira teria desistido. Na primeira disseram: 12 mil, larga tudo. Não, 24 mil, larga tudo, deixa esse povo para lá. Então eu triplico a oferta, 3 vezes mais que isso. Larga todo mundo, coloca na mão de alguém e vai viver a tua vida feliz e próspera. Eu disse não, sabe por quê? Porque o meu chamado é maior e mais forte do que a minha própria vida. Pode faltar alguma coisa aqui hoje, pode faltar alguma coisa ali amanhã, mas eu não abro mão do meu chamado que me foi proposto quando eu estava no ventre da minha mãe.
Diga: minha vida será um território de bênçãos, minha casa será um vale de bênçãos. Diga: eu creio. Fica de pé e diga: eu creio. Onde está o louvor? A maior virada que Deus tem para a tua vida começou. Então glorifica. E